muito bem-vindos ao Eu Também Podcast. Eu sou o Rafa Salia. Quem já nos conhece, seja bem-vindo novamente. Sintam-se em casa e para quem não nos conhece, semanalmente nós batemos um papo aqui sobre saúde mental, sempre um convidado diferente. E eu estou ao meu lado da minha parceira Débora, tudo bem? Oi, Rafa. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Hoje temos duas convidadas mais do que especial. Temos aqui Sidoca e Dinei, tudo bem com vocês? Oi, tudo jóia? Tudo bem conosco, sim. Muito obrigada pelo convite. Estamos honrados de estar aqui falando sobre o nosso projeto. Imagina. Só para quem não conhece, né, vou deixar vocês se apresentarem, vou deixar vocês falarem. Vocês são fundadoras do Instituto Nórdicos. Nórdicos de Apoio ao Ensino. De Apoio ao Ensino. Instituto Nórdicos de Apoio ao Ensino, INAPE. INAPE. Conhecido como INAPE. Então, eu fundei o Instituto em 2011, porque eu sou professora de língua portuguesa e língua inglesa, e eu entrei em depressão por conta de síndrome do pânico e tal, porque eu me aposentei e meus filhos saíram de casa, e se casaram e foram embora. Eu fiquei com síndrome do ninho vazio. E como eu sou muito ativa, eu tenho transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, tenho comorbidades como transtorno de ansiedade, então eu entrei em depressão. E uma outra coisa que aconteceu foi que eu fiquei com transtorno com síndrome do pânico. Síndrome do pânico. E aí eu fiquei pensando, o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer para sair dessa? Tomei remédio, fui fazer terapia, psiquiatra, fiquei drogada praticamente. Porque eu fiquei muito tempo sem dormir, e a falta de sono prejudica muito. Esses medicamentos foram prescritos por médico? Prescritos por uma psiquiatra. Inclusive que tem TDAH e que me diagnosticou, que fez o teste e que me diagnosticou com TDAH. Aí eu fiquei me conhecendo, falei, nossa, eu tenho isso? Ah, então por isso que eu sou assim? Ah, por isso que eu sou assado? Ah, entendi. Por isso que eu só me ferro? Ah, deve ser por isso. Aí foi se conhecendo. Me conheci. Aí todo mundo preocupadíssimo em casa, meus filhos preocupados, que isso, minha mãe não é desse jeito, nunca parou quieta, sempre atuante, sempre trabalhando. Inclusive, quando meus filhos eram pequenos, eu dei aula em casa, eu fiz homeschooling com eles até os 11 anos. Fomos morar num sítio para que eles tivessem contato com a natureza, tudo. O que é homeschooling? Homeschooling é educação caseira, educação em casa, que não é aprovada no Brasil, mas que é aprovada nos Estados Unidos. Ah, mas você morava lá ou morava aqui? Não, a gente morava aqui. Aí nós descobrimos que existia essa metodologia e que poderíamos matricular os nossos filhos nos Estados Unidos. Ah, e aí eles faziam o ensino remoto que todo mundo conheceu remoto, agora em 2020. Naquele tempo era com fita cassete. Nossa. Não tinha nem computador. Que é nos anos 90. Anos 90. Ele cursou 2000. É verdade. Eu fazia tudo à mão, tudo escrito à mão. Meu Deus. Eu sou da indústria, não. E o material vinha todos dos Estados Unidos, né? Era um material muito bom, ajudava, tinha o livro do professor, eu acompanhava. Só que as provas eu tinha que mandar para lá e eles gravavam a leitura na fita cassete. Aí eles ouviam, né, a leitura, se tivesse boa, eles ganhavam uma nota boa. Se não tivesse bom, eu tinha que fazer novamente. Não, por isso síndrome do ninho vazio, porque era muito ocupado esse seu ninho. Sim. Pelo amor de Deus, mãe, esposa, professora, motorista. Aí chegou uma época que não deu mais, né, para fazer homeschooling, porque eles estavam ficando adolescentes. Eu já estava cansada. Eles socializavam, porque tinha igreja, né? São os amigos da igreja. Socializavam bem, socializavam no sítio também, com os vizinhos. Eles são bem sociáveis, não tiveram problema com isso, não. E aí nós voltamos para São Paulo e eu matriculei numa escola. E eu fui professora na mesma escola que eles estudavam, mas não deu muito certo. Aí eu os tirei da escola e continuei sendo professora nessa escola, e eles foram estudar numa escola muito boa chamada Escola Morumbi. Deu super certo. Mas, aí eu continuei dando aula, estudando e fazendo cursos, porque eu gosto muito de estudar mesmo, como eu disse. Eu sou autodidata, por conta da escola Montessori que eu estudei, né? Escola Montessoriana, né? O que seria uma escola Montessoriana? A metodologia é a seguinte, o aluno ele descobre as coisas sozinho, ele estuda sozinho, ele busca os livros, o professor ele é só um mediador. Parecido com o construtivismo. Existe. Mas é português, matemática, história? Tudo. O Qual que é a diferença do construtivismo, da montessoriana, da tradicional? Aí tem agora Waldorf. São várias linhas metodológicas. A Waldorf é uma Montessori
mais voltada para a natureza. Mas tem influências? Todos têm influência um do outro, porque são todos contemporâneos, né? Vygotsky, que é contemporâneo de Montessori, Piaget, assim vai. Então é uma mistura. Só que a Montessori, qual é a metodologia dela? Ela criou essa metodologia porque ela foi a primeira médica italiana, ela sofreu muito preconceito e ela foi trabalhar num hospital para crianças deficientes. E ela criou a metodologia Montessori para crianças deficientes. E aí, com o concreto, então a criança descobre tudo pelo concreto. A letra A é concreto, a lixa, ela passa a mão na lixa. Bem diferente, É muito legal essa metodologia, inclusive a gente usa a INAP porque foi criada para deficientes intelectuais. Então calma, explica pra gente o que é o INAP, até pra gente contextualizar. Vamos hoje, o que é o INAP é o Instituto Noé. Explica o que vocês fazem no Instituto, como que surgiu o Instituto, aí você pode entrar de novo. Aí eu volto pra isso. Exatamente. Lembrando que são duas professoras, né? Nós vamos falar quais as matérias. Também é professora, né? Professora de matemática e português. E português, você Sidoca, né? Português e inglês. Português e inglês? Você era minha amiga, agora você é só metade. Por que eu tenho e ela é que reforçar que eu sou professora de inglês? Porque eu matriculei meus filhos nos Estados Unidos e dei aula em inglês para eles em casa, homeschooling. São bilíngues por ela. Gente, eu tô cansada já. Você consegue fazer metade? Eu lembro, né, na época que eu conheci um tempo vocês já, era criança, e eu lembro que eles vinham da escola que não era uma escola, que era dentro do sítio. Isso, a gente em São Roque, né? São Roque, a gente construiu uma escola fora, para eles irem para a escola, eles tinham uma roupa especial para ir, para eles ritual. Para eles terem disciplina, porque a disciplina é muito importante, disciplina e rotina, né? Sim. Na educação. As crianças precisam disso, né? Todas as crianças precisam, disciplina e rotina. Então, Sidoca, explica pra gente, o que o Instituto faz hoje? Então, começou por conta de tudo isso. Você precisava de uma ocupação naquele momento. Aí eu pensei comigo, peraí, eu tenho umas amigas que uma é psicóloga, a outra ela é psicopedagoga. Eu vou conversar com elas, quem sabe eu posso abrir uma clínica. Porque tinha uma clínica em frente de casa que era redação, psicologia e reforço escolar. Eu falei, posso abrir uma clínica, eu sou professora, por que eu não posso abrir uma clínica? Mas clínica, eu não entendi. Uma clínica assim, você atende crianças no reforço escolar, uma terapia com psicólogo, uma avaliação neuropsicológica. Uma clínica multidisciplinar, tinha de exatamente, multidisciplinar. Falou, essa palavra eu esqueci de falar. Então, aí eu conversei com elas, aí eu falei pro meu marido achou maravilhoso, finalmente ela vai sair de casa. Ela vai me deixar em paz. Ela vai sair dessa vida de choro e depressão. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei 2 anos assim, 2008 até 2010. E 2008 até 2010, desde o começo já com medicação? Tudo com medicação, isso. Psiquiatra, terapia, fazendo. Aí... E no começo de 2011 eu tive essa ideia. Aí conversei em casa, todo mundo apoiou. Aí fui procurar um lugar. Eu falei, eu tenho que procurar um lugar que eu tenha afinidade. Aí eu falei, vou procurar um lugar perto da escola que eu dei aula, que é o CRE, onde ela trabalhava. O CRE? CRE. Centro Renovo de Educação. Aí eu fiz uma parceria com eles para começar. E aí começamos somente com 4 salas, uma clínica com reforço, com psicopedagoga, fono, terapeuta ocupacional e neuropsicóloga. E a neuropsicóloga é a parte mais importante do nosso instituto. É a porta de entrada, é o nosso carro-chefe. Porque a avaliação neuropsicológica é que vai levar ao diagnóstico de qual transtorno a criança tem e qual deficiência ela tem. E quando você fez essa clínica, lá já era estabelecido que você queria crianças com transtornos? Ou isso veio depois? Que eu queria crianças com transtornos, porque eu descobri que eu tinha TDAH nessa fase. Falei, então eu quero tratar isso. Eu fui professora, eu me lembro das crianças. Que ele dava trabalho por causa disso. Que ele não aprendia por causa daquilo. Tinha um motivo. Não era aí eu fui estudar psicopedagogia na época. Em 2011, quando eu abri, eu fui estudar psicopedagogia. Aí eu falei, aí eu fui estudar transtornos de aprendizagem.
Dislexia é um transtorno? Dislexia é um transtorno de aprendizagem. Quantos são? Quantos? Tem assim, mapeado hoje no Brasil? Quantos tem? Tem muitos transtornos. Tem dislexia, desortografia, descalculia, tem transtorno da descalculia. É matemática. É na matemática. Ai, gente, hoje eu vou sair daqui. A pessoa que tem descalculia, ela não sabe se programar, planejar. O que ela faz? Ela marca vários programas ao mesmo tempo, ela não tem noção de tempo, ela não tem noção de quantidade. Então precisa ser trabalhado isso, aí tem que ser terapêutico. Quais os principais que a gente consegue diagnosticar na infância e atrapalha a aprendizagem? Os principais são o transtorno do espectro autista, que todo mundo conhece, que é o TEA. O outro é síndrome de Down, transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, dislexia, desortografia e assim por diante. Aí tem síndrome de Tourette, que a gente fala que é do transtorno desafiador do opositor. Todos esses são transtornos do neurodesenvolvimento. Na hora que está vendo o desenvolvimento do cérebro, dá um tilt e acontece um problema, geralmente no lobo frontal. Porque o lobo frontal é responsável pela aprendizagem frontal e temporal, né, que é memória. Eu teria que falar sobre o funcionamento do cérebro, aí fica complicado. Não, mas só esboçando os transtornos, ô Sidoca, me fala uma coisa. Hoje vocês juntas encabeçam o instituto, como que é? Qual que é a função das duas? Então, assim, o que aconteceu? Eu abri o instituto, eu tive que contratar uma gerente, uma pessoa que administrasse e uma recepcionista. Começou com uma amiga minha, que era da igreja também, que era advogada e que trabalhava como gerente. Depois ela foi embora porque ela passou num concurso. Aí eu contratei outra gerente, que era da área da matemática, da administração, que ficou pouquíssimo tempo porque ela entrou em depressão e teve que sair. Aí eu contratei uma outra pessoa, que era da área administrativa, e que ficou uns 5 anos comigo. E ela teve que sair porque estava com problemas de saúde também. Aí a Dinei chegou. Chegou o anjo. Chegou o anjo. Quanto tempo você está no Instituto? Estou 3 anos. 3 anos. É na área administrativa, mas o contato que eu tenho com os pais, com as famílias, é o acolhimento. Então, a primeira entrada da família lá... você é o... Você não dá aula de matemática lá? Não dou aula de matemática. Mas você entende todo o contexto por dentro. Também, por motivos pessoais, também estudei muito, li muito sobre o assunto. Você deu aula há quantos anos? Por quanto tempo? Eu não dei aula em turma escolar, eu dava aula de reforço. Legal. Porque, na verdade, na juventude eu fiz engenharia. Matemática eu fiz para aproveitar a matemática da engenharia. Que já é pesada em matemática. Quem faz matemática? Porque... Eu não conheço ninguém. Eu tinha toda a matemática, eu precisava da parte pedagógica. Você eliminou matéria. Isso, e eu fiz aula de reforço mais por prazer, então eu dava aula de reforço para turmas mistas. Mas eu sempre trabalhei na área administrativa, de empresas de grande porte e tal. E depois eu trabalhei muitos anos em escola, 10 anos em escola, e a área educacional me atraiu muito, mudou a minha cabeça, eu me imaginei na área educacional. E a área educacional no INAP ainda é uma outra coisa mais fantástica. Porque você vai trabalhar na dificuldade e com famílias carentes. Você ajuda, né? É um propósito. Que não tem nem conhecimento. São 100% crianças carentes. Crianças em situação de vulnerabilidade social. Famílias. Vocês hoje, o Instituto hoje, ele dá um apoio para escolas municipais, Por que ele é do terceiro setor? Porque ele visa ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade. Não necessariamente situação de rua. Não, vulnerabilidade social. Famílias de comunidades, cujos filhos são matriculados em escolas públicas, é por aí. Certo. E vocês são uma ONG ou vocês têm o apoio de uma ONG? Uma organização não governamental. Somos uma organização não governamental. Terceiro setor. Aí eu fui fazer curso de gestão de terceiro setor também. Então eu tive que ir ampliando o meu repertório para poder administrar o instituto. Né? É muito complexo, né? Hoje aqui no Brasil, trabalhar com esse tipo de... esse trabalho, né? Mas eu não sei o que eu quero dizer. Fugiu a palavra. Com esse tipo de instituição, é fácil, é muito difícil, é burocrático? É muito burocrático, porque você está fazendo o papel que o governo deveria fazer, então você entrou nesse papel, então ele não gosta muito disso, porque a gente está mostrando que eles não estão atuando, que eles não estão fazendo as coisas direito. Tem um gap aí na administração. Não está dando muito certo. A educação no Brasil está 200 anos atrasada.
a educação não inclusiva, a educação. E a pandemia atrasou mais ainda. Não, era 100, agora ficou 200. Meu Esses 2 anos aí. Caramba! Você não tem noção a profundidade, o estrago que essa pandemia fez porque as crianças ficaram fora da escola. Não, e assim, ó, vamos falar de uma realidade hoje de uma família que tem uma condição, vou trazer a minha família, tá? Nós não somos ricos, enfim, mas a gente tem uma condição mínima. Então, eu tinha internet em casa, o meu filho tinha um computador dele e ele tinha acesso à internet, ele conseguia executar algo. Agora, imagine essas famílias que... Não tem internet. 5 filhos? Não tem na comunidade. Não tem internet. Alguns não tem, então não tem internet, 5 filhos, Mas vai ter uma imagine. criança fica ali assistindo aula. Quantos e eu tô falando de mães que têm a mesma condição social que eu, que tem 2, 3 filhos, e tiveram que ir atrás de dispositivos, comprar para os filhos por aí. Só que elas tinham a condição de comprar, e quem não tem? A escola, depois de um certo tempo, disponibilizou os tablets. O INAP. Não, a escola pública. A escola pública? Disponibilizou. Todos os Para alunos. muitas que escolas. legal. Muitas escolas, eles levavam um tablet para casa, eles tinham que ir até a escola buscar o material. Só que como um pai de comunidade que não tem instrução alguma vai dar uma aula para uma criança. É isso que eu Não, falo. e outra, pega o tablet na mão, é dinheiro. Gente, Pode trocar. mas é uma questão Sim. Mas aí a gente está falando do extremo. Tá. Não, até quem tem instrução. Eu sou formada, tenho o meu trabalho. Desculpa, eu dei graças a Deus que meu filho tinha 14 anos na pandemia e eu não sabia o que fazer. Se tivesse 3 anos, estava. Não, as minhas amigas com criança em fase de alfabetização, mas pelo amor de Deus, eu não sou professora. Eu conheço umas 3 que tiraram a filha da escola porque hoje é obrigatório a partir dos 4 anos, né? Isso. Antes disso, falou assim, eu não vou gastar dinheiro, eu não vou me desgastar. Eu acho que eu faria a mesma coisa. Tô errada? Tô super errada. O gap que ficou aí das crianças que não foram diagnosticadas que tinham algum transtorno veio para nossa mão. Porque na pandemia eles tinham 2 anos, já era para ter o diagnóstico. Vieram para nós com 4 anos, já perdeu 2 anos. 2 anos de atraso. É o gap, né? E aí também tem outro problema. Como você vai alfabetizar uma criança pelo tablet ou online? Você não tem como alfabetizar uma criança. Você tem que sentar ali, com toda a paciência, com a parte lúdica, na brincadeira, tudo isso não existe. Colar lã na letra, motricidade, brincar. Eles não brincaram, ficaram presos dentro de casa. Não socializa, né? Não só não socializaram, não brincaram, não se movimentaram para desenvolver a motricidade. A minha amiga disse que é totalmente necessário nessa fase, né, de desenvolvimento. Tudo virava brinquedo. Era a caneta que virava um avião, a borracha que virava um disco voador. Ela falou assim, não, pelo amor de Deus, não consegue. Mas nós, por sermos uma instituição do terceiro setor, ligados à assistência social, não precisamos ficar fechados. Então nós atendemos quem não ficou com medo de sair de casa, voltou a frequentar o INAP, né? A gente não parou. Mas naquele lockdown, o primeiro, vocês também não... Nós voltamos, a gente ficou 1 mês e meio só parado. Esse é o primeiro. Aí não paramos mais, obrigado. porque descobrimos que, peraí, não precisamos ficar parados, somos de assistência social. Sim. Aí voltamos, aí metade das crianças voltaram, a outra metade a família ficou com medo, não queria, né? Ô Sidoca, me fala uma coisa, parte de onde esse diagnóstico? Então, as escolas que vocês são parceiros, eles identificam... Eles identificam um problema de aprendizagem na criança. Não sabem qual é. Não sabem qual é, Tá. porque o professor não tem tempo de identificar isso e nem é preparado coisa, para né? isso. Inclusive, a gente tem também, um dos projetos é ajudar os professores a identificar os transtornos. A gente dá palestras nas escolas, eles vão até a gente. E eles são bem receptivos, os professores? Eles querem aprender? São, sim. Eles não querem. Eles querem que o ensino deles seja efetivo. Certo, né? Claro. O professor sempre é professor por vocação, isso por paixão. O professor, ele não é só... por paixão. Quem é professor não é muito pelo lance da profissão. Aliás, pelo lance da profissão, pelo lance do financeiro, mas tem um propósito diferente, né? Ele já é uma vocação, diferente. é uma missão mesmo, a maioria dos professores. Quem não tem essa missão acaba desistindo no meio do caminho e não continua mais. Ou quem visa o lucro, acredito que vai Só buscar a o universidade. Vai fazer outras coisas, né? Sim. Então, e aí, onde a gente parou? Qual? Eu também, no caso, não... Você não lembra, então nós vamos aproveitar esse tempo. Calma.
Porque tem 4 na mesa. Só para avisar que nós temos 4 pessoas com transtorno. Fala para mim. Transtorno déficit de atenção com hiperatividade. Ela é hiperatividade, eu sou Só que eu sou hiperativo e o Rafa não é nada ativo. Inclusive o Rafa tá solteiro. Isso, tudo a ver o assunto. Vamos agradecer. Tá pegando aqui, vamos filmar a chocolateria de Mami, uma chocolateria familiar, tem esse chocolate maravilhoso. Fala, Débora, ganache. Ganache. Pães de mel maravilhoso. Obrigado, Karina. Obrigado, Bruxinha. Essa aqui é a trufa da Bruxinha, depois eu explico por quê. Explica. Esse é presente pra vocês. Obrigada. Aqui. Dividam, não briguem. Nós não vamos brigar. Mas a gente vai voltar para o assunto principal que eu estava perguntando para elas, como que acontece o diagnóstico. Então, as escolas que vocês então, hoje, o que apoiam... a gente faz? A gente faz contato com as escolas, a gente leva todo o material que a gente tem produzido já, todos os nossos projetos. Você começou falando que o professor ele identifica alguma coisa. Apresenta para eles o que nós fazemos, é isso. Se vocês identificarem algum problema de aprendizagem, nos procurem. Aí eles se procuram. E aí vocês estão agora trabalhando para qualificar esse professor? Isso, a gente tenta fazer isso na medida do possível. Capacitação, né? Porque o professor também tem pouco tempo, né? Sim. Isso. Então a gente tenta, eles vão até lá, vão até o INAB, a gente vai até eles, né? Mas assim, parceria, né? Legal. É bom. Para eles é muito válido. Para eles é bom. O Então, Estado não A fornece. escola dá um encaminhamento para quem vai procurar o diagnóstico. E o a escola professor- tendo o nosso material ali, eles já dão um folhetinho e o pessoal já procura. E aí esse encaminhamento é para vocês, não é você tem que procurar. Não, por eles exemplo, vêm para nós porque já está com o nosso folhetinho lá. E também não tem, né? Tem outro ENAP, esse papel? Não. Só, vocês são... E qualquer pessoa, por Somos exemplo, únicos. o meu filho, ele não é de um colégio da rede pública, mas eu conheço vocês Pode, e eu quero sim. encaminhar. Então, Sim. hoje, qualquer pessoa... Qualquer pessoa pode ir, né? A gente vai fazer um levantamento socioeconômico para dizer que tipo, sim. qual é a doação que ele vai fazer. Porque a gente trabalha com doações. Ah, não tem uma mensalidade Não, fixa. são doações, são... As cotas, né? É assim, por exemplo, tem crianças que a gente não vai cobrar mesmo, que vêm de abrigos. Crianças que são indicadas pelo CAPES infantil, eles não conseguem Nem tem pagar. condição. SUS. A gente tem contato com todo o programa de saúde do Vocês bairro. têm um incentivo hoje do governo? Não temos. A gente trabalha com fundações e captamos recursos de pessoas físicas e empresas. Nossa, a melhor E coisa não fundações. depende Olá, do governo. pessoal. Não, se a gente dependesse do governo, a gente até poderia ter uma parceria com a prefeitura ou com o Estado. Sim. Mas eu teria que me encaixar É isso que no eu falo. perfil deles. Tu fica né? Não poderia ser nem pra cá nem pra lá. Eu tenho que fazer de acordo com o que Não, eles aí o querem, que ele queria, não o é que ideia. ele iria querer que eu fizesse, né? Qual seria a maneira de trabalhar assim? Você vai fazer oficinas. Que oficinas? Oficinas de esportes, Mas oficinas você não tem... Perfumaria, né? de artes. Teatro, Então, É a isso perfumaria também. pra falar O que não vai tratar o funciona. transtorno de aprendizagem. Então, para nós não interessa. Assim como a educação, na minha opinião, pública, hoje tem vários gaps e isso é identificado, todo mundo fala, Eles todo mundo estão vê, e ninguém vai tentando resolver. fechar esse gap que houve na pandemia fazendo o período integral na escola. Nossa, Só que não mas- tem professor suficiente para isso. Mas não vai piorar pra criança. Não, e nem tem A gente acha que vai, mas e Ela assim, tava em casa o dia imagina inteiro, agora vai uma ficar na criança escola o o dia dia inteiro. não tem professores qualificados para isso. E a Como é que forma faz? da atividade, imagine sentado numa carteira o dia inteiro assim. Na verdade seriam esportes e oficinas, mas não tem. Não vai acontecer. Integral. você Não tava sei 100% não em sabemos o que vai E a acontecer. reforma do ensino médio? Vamos já. Estamos. mudar de- Tá bem Ah, complicado. mas- Mas a gente não lida com o ensino médio. A Ah, gente lida com crianças até 17 anos e 11 meses. outra Que coisa, são exato. deficientes, que estariam no ensino médio, mas que a idade mental é de 8, 9 Tá, anos. então, eles não estão ainda voltando a nesse isso, Estão hoje atrás. existe uma faixa etária que pode participar do instituto, Sim. que é de de 3 anos até 17 anos e 11 meses. 17 anos. Antes de fazer 18 anos. Ah, porque aí é a fase adulta, é o ensino. Isso. Ah, então normalmente é uma criança que tem esse déficit, ela não vai conseguir chegar no ensino médio. Ela chega, ela vai passando sem aprender, ela vai indo. Vai Vai, com a barriga. São um pulando. limite de conhecimento. O ensino médio dá esse tipo de... E o governo, a escola do estado não pode mais reprovar a criança. Não né? Ele tem um reprova. mínimo de falta. E se procurar um instituto parecido conosco, ou um psicopedagogo, ele vai dar um laudo e a criança ela pode frequentar, mas ela não vai aprender. Qual que é a taxa hoje no Brasil de... Tem alguma pesquisa, alguma estatística de... Nossa, da vai quantidade fazer perguntas de- inteligentes, tá me surpreendendo. Você é inteligente, Rafael.
Não sabia, mas Só continua. A taxa que eu sei é que 75% das crianças entre 6 e 7 anos não foram alfabetizadas na pandemia. 75%. Isso é... Não só da classe C. Crianças de 8 e 9 anos que não sabem ler e escrever. As crianças chegam para nós com 13, 14 anos sem às vezes só com uma dificuldade de aprendizagem por problemas emocionais, que não estão alfabetizadas, elas são copistas, elas copiam a matéria. Tem a letra linda, mas não sabem nada. Fora que houve várias coisas dentro das casas, violência no Brasil, que aumentar. Eu acho que várias coisas. Tanto que a gente vê que a estatística de separação de casamento tá. Quem é advogado da área de família tá nadando de braçada. Como nós não fechamos na pandemia, houve vários casos de violência doméstica que a gente teve que denunciar o Conselho Tutelar. Só que o Conselho Tutelar estava fechado também. Denunciar onde? É porque muitas coisas aconteceram. Acho que a violência, as pessoas perderam emprego, algumas passaram fome. Então, acho que tudo isso... O pai bateu na mãe, a criança viu. A gente também ajudou bastante nessa área. Recebemos muitas doações de cestas básicas para poder... Que legal. Você falou uma coisa interessante, gente. O medo das crianças... O medo da pandemia. A medo da pandemia de morrer. A mídia passou para as famílias um medo total. horroroso. Pânico. Então, a gente vivenciava algo parecido, né? Apavorou todo mundo. Mas muitas pessoas não conseguiram voltar ao normal ainda pelo... A depressão infantil aumentou 80%. Depressão infantil. Depressão infantil. E obesidade também, né? Também, não sei se vocês viram, o Brasil estava em terceiro no ranking de pessoas ansiosas. E agora está em primeiro. Eu vi semana passada isso. E o Brasil é o último lugar no PISA. Só por aí você vê. O que é PISA? O PISA é... Tá vendo? É o Covid. DJ PISA é uma sigla, né? PISA... Quer que eu dê um Google? Calma. Procure PISA. O que é o PISA? É com Z ou com S? É PISA com S. E eu surgiu uma dúvida aqui. Que acredito que vocês lidaram com esse momento. Crianças que sofrem também, que só aumentou o número de abuso sexual. Então, quando uma criança ela sofre algum tipo de violência, seja física, psicológica ou sexual, ela com certeza vai ter um transtorno de aprendizagem. Dá uma travada. Não, uma dificuldade de aprendizagem. Programa Internacional de Avaliação de Alunos? Isso. Em último, Brasil? O Brasil está em último. Conseguimos. Parabéns para todo mundo. O Brasil está em último no PISA. O que é o PISA? Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Isso do ensino infantil. A palavra avaliação. Mas isso é qual? Ensino infantil ou geral? Não, geral. Do começo. Pega do fundamental ao médio. Meu Deus. E então o Enem é. Que eles dizem, que o Enem e tal. Calma, vamos voltar a finalizar a pergunta. Na verdade, como a gente não lida com o ensino médio, eu não posso responder nenhuma pergunta de Enem. Verdade. É ensino educação infantil e ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Que na minha época era ginásio e colegial. Eu falo isso pro meu filho, ele morre de rir. E do meu pai era ensino ginasial. Era ginasial e colegial. E tinha o científico também. Que é o técnico. É o científico, não era colegial, mas era científico que chamava. Nossa, mudando bastante. E com a reforma do ensino médio, não sei. A gente tem um pouquinho de noção da reforma do ensino médio que está deixando os pais de cabelo em pé. Né? Qual que é a tua opinião sobre a reforma do ensino médio, Sidoca? Olha, é interessante se fosse bem aplicado, porque vai focar na vocação da pessoa. Eu ouvi dizer, veja se é isso, vocês duas que são da área da educação, que as matérias fixas serão português, matemática, inglês e todo o resto vai ser de acordo com o que você quer. E qual o fundamento de manter essas três? Porque essas três são... primeiro que a língua inglesa por outras coisas, mas português e matemática por conta do desenvolvimento cognitivo, elas são importantes. Mas é a base, como você vai ler, interpretar texto, escrever, como você tem sem ter a língua portuguesa. Então, ele é o e matemática é um raciocínio lógico. Se não tem raciocínio lógico, você não vai saber o que é começo, meio e fim. E eu que saí sem aprender matemática da escola. Rafa, você é top em de matemática ou não? Não, também. Tem algumas coisas que eu não sou muito a favor. Mas o básico você sabe álgebra. Eu só não consigo fazer conta de troco rápida, assim, sob pressão.
Você me devolveu tanto. Mas na hora de pedir desconto, sai rápido. Isso boa. Por isso que eu passo tudo no débito. Eu estava lembrando aqui que o meu tempo de ensino médio, em 82, 81, já tinha essa questão, você fazia opção, e lógico que eu fiz opção por exatas. Então eu tive menos língua portuguesa, que na época diminuía a língua portuguesa. Se tiver fixo ali a quantidade de língua portuguesa e de matemática, e tiver uma boa interpretação, raciocínio lógico, e talvez até uma condição ali de um pouquinho de autodidata no estudo, aprender, saber buscar o assunto, eu acho que era... Mas eu dei o exemplo aqui, falei brincando, mas é verdade. Por exemplo, a fórmula da Bhaskara, a teoria de Pitágoras, não tem necessidade. Teorema, já falei errado. Teorema de Pitágoras. A fórmula da Bhaskara não é muito aprofundado no assunto. Então, na verdade, é básico. A sua frase já mostra que quando você aprendeu, você não foi inspirado e nem teve a compreensão de para que serve. Eu falei até se você tem, não sei. Se você tem uma língua portuguesa boa, você vai interpretar problemas. E quando você tenta resolver o problema, você tem esse recurso matemático, você vai resolver o problema. Sabe qual que é o meu maior problema? As pessoas são assim, vira um ângulo de não sei quantos graus. Aí eu fico, mano, eu faço o quê? Eu só tenho 360. Não, eu fico travada. Pelo amor de Deus. Você tem que saber para a sua vida. Tudo bem, eu estaciono o carro em 45 graus. Aí isso eu já sei. Do shopping, aí eu sei que isso é fácil. Agora, tudo em graus, não, pessoal, vamos falar em coisas tangíveis. Regra transferidora. Não tinha na nossa época. Não, tinha que ter. Mas isso precisa também. Você já não sabe. Mas isso aí pode ter sido um bloqueio por questão de um tipo de professor que você teve. Com certeza. Uma coisa legal também. Tinha um professor bacana, você acabava gostando mais da matéria. O professor tem que inspirar o aluno. Então, ele tem que ser apaixonado por aquilo que ele faz. Ele até é, só que ele tem que dar aula em 3 escolas, como que ele vai ser apaixonado? Pra fazer, Não, a minha professora de matemática do ensino médio não era nada inspiradora. Ela era só com quem lhe convinha. O segredo tá aí, porque você se inspira. Eu tive bons professores de ciências e matemática. Eu também. Você estudava em escola particular, né? Escola pública. E podia escolher a matéria? No ensino médio, você escolhia se você queria exatas, humanas. Ensino médio, eu já vivi exatas, humanas e biológicas. E aí mudou a metodologia do ensino médio e hoje é fixo, é isso? Não, agora isso no ano. Agora tá optativo. Saiu, agora tá voltando em 80 Na década de 80 era isso? Ela disse que era eu saí da escola em 77, então no meu tempo era físicas. Era fixo. Era física, exatas, humanas e biológicas. Eu optei por biológicas porque eu queria fazer nutrição. Eu optei por exatas porque eu ia prestar vestibular para engenharia. Na minha época não. Mas depois eles voltaram. Aí voltaram. Agora é fixo, né? Agora estão retomando isso. Na época eu achei 34. E mesmo porque, por exemplo, a criança vai fazer o... Na teoria é maravilhoso, porque é tudo de bom, porque você vai seguir a sua própria vocação. Você vai ser um excelente... profissional lá pra frente, porque você vai trabalhar na sua própria área. Só que não é bem feito, tem teoria, não tem professor pra isso. Eu tenho um pouco de receio sobre essa reforma. Vai fazer vestibular como? Cai matérias como... Justamente pelo padrão de educação que a gente tem no Brasil. Tem um pouco de medo. Falando de educação pública, né? Porque se a gente fala de educação privada, é um produto que você está comprando e aí eu, como mãe, por exemplo, que estou comprando esse serviço, não tá bom para mim, eu falo. Agora, vai no colégio público, esquece. Se cada criança... A criança nem chega no ensino médio. Isso que eu ia dizer. Teoricamente, até o 9º ano, você vai dar para a criança toda uma base que ela precisa. Entendi. Se ela for um pouquinho autodidata, teve professores inspiradores, até o 9º ela já teve toda a bagagem. A minha filha, recentemente, no 1º e 2º ano do médio, ela teve toda a matéria. Quantos anos ela tem? Agora ela está com 19. No 3º do médio, foi só um cursinho. Só revisão. Quer dizer que em 2 anos você dá. Se for uma boa escola, um bom acompanhamento, até o 9º você consegue. Mas a gente tem que lembrar a evasão escolar. O que é isso? Evasão escolar? A criança chegando no 9º ano, você vai diminuindo o número de alunos. Quando chega no 9º ano, já tem poucos alunos. No ensino médio tem menos ainda. Mentira! Mas abandona, vai embora. Tem que trabalhar, precisa ganhar. Precisa sustentar. Caramba! Está desinteressado, não acompanhou. E por lei não é obrigado. Claro que é obrigado. É obrigado. Ele sai. Aí tem também a tecnologia que
compete com a sala de aula, que é muito retrógrada. A tecnologia um atrás do outro, a professora mais isso, alta. Isso, é a lousa. Um andar mais alto, a lousa. É difícil competir com isso. É difícil competir com o YouTube, é difícil competir. Não, fora a quantidade de informação que tem. Você sabe que às vezes o meu filho fala assim, ô mãe, você sabia que em Marte... Aí fala um monte de coisa linda, eu falo, olha filho, que legal, você aprendeu isso na aula de... Não, mãe, eu acabei de assistir um vídeo no YouTube, eu falo, caraca, velho, eu vou então cortar a escola... que me custa muito dinheiro e aumentar o pacote de internet. Os professores precisam ser atualizados, precisam participar de cursos para poder usar o YouTube como ferramenta. Sim. O YouTube pode ser um aliado. Pode ser um aliado seu. Só que atualmente não está sendo, né? Mesmo porque acabamos de sair de uma pandemia em que as crianças ficaram fora da escola. E os professores ficaram super, hiper sobrecarregados. E outra, eu vejo Foi mal para os dois lados. Saúde mental da criança e do professor. Em muitos lugares, hoje o professor ele não é mais uma autoridade dentro da sala de aula. E isso não, a gente não fala de escola pública, a gente não fala de... Mas por que aconteceu isso? Porque houve a destruição da família. Tem família? A família é funcional? Não é mais funcional, a família é totalmente funcional. Na família que aprendeu todo. Exatamente. Não existe. Então como que ele vai explicar? Então já vem lá de trás. Inteligência emocional. Será que os professores teriam que ter um pouquinho mais de inteligência emocional? Precisam ter inteligência emocional. Só que vai dar tempo para ele ter inteligência emocional? Não vai dar. Ele trabalha em 3 escolas. Turnos. Manhã, tarde e noite não dá tempo para ele. Então. Meu Deus. Então assim, o buraco é muito fundo. Por isso que o PISA, a avaliação... É péssima. A gente está em último, é isso? A gente está em último. E qual que é o ranking? Qual que é a quantidade do ranking? Eu não sei dizer. E você acha que em quanto tempo dá para subir aí no ranking? Está em último, pelo menos? Não, 200 anos. 200 anos. Se tiver 200 países na frente e um por ano, 200 anos. E nem começou. Se começar hoje, vai demorar 200 anos. PISA nem começou. Ranking. Vou colocar o PISA Ranking. Não, mas até Meu Deus. Nossa, aqui a gente aqui é vermelho. Meu Deus. Mas tem uns países muito... mas esse é de 2018. Ultrapassados, mesmo assim. Entre os 2021. Desde quando a gente está no... Desde 2021. Desde 2021. Passado. Vamos ver aqui o ranking. Gente, estou chocada. Chocada. O país Butão, parece que... É isso que eu perguntei, esses países... Não, a gente não sei qual é a realidade deles, né? Nós estamos na nossa realidade, a gente quer transformar a nossa realidade, principalmente a educação inclusiva, a gente quer forçar a política pública para que mude com relação à inclusão, porque existe a lei de inclusão. O projeto de inclusão é muito lindo, mas não foi colocado em prática porque os professores não são treinados e não recebem instrução para isso. Difícil. Então, vocês falam assim, existem as salas de apoio nas escolas para crianças que têm deficiência, que têm transtorno do espectro autista. Uma criança de comunidade que vai para uma escola que tem uma sala de reforço, ela não vai ficar abandonada na sala de reforço brincando, ela não vai ser estimulada a aprendizagem. O reforço vai ser um tempo a mais na escola. Ele está lá só porque... Precisa de um especialista, uma pessoa treinada para lidar, não é assim. Então você tem que recorrer ao Estado para ter um acompanhante terapêutico, para que ele esteja junto, para que ele acompanhe, para que ele aprenda. Então, por que aí entra o INAB, nessa lacuna que ficou. Então a gente vai lá, as escolas nos procuram, a gente faz, eles vêm sem diagnóstico, porque eles não têm condições, eles estão na fila de médico há 3 anos, um neuropediatra não tem psiquiatra infantil, vai para o CAPS, deveria ter, o CAPS infantil deveria ter, não tem, deveria ter uma avaliação neuropsicológica, não tem, não existe, a gente procura, diz que tem, mas não tem. Nem fila, não tem. E não tem nem fila de espera, porque não existe um profissional lá. O tratamento fonoaudiológico é em grupo, não tem como você fazer um acompanhamento fonoaudiológico em grupo de 5. Psicológico de 5. Não é roda, né? Com 5 pessoas, então não tem, impossível. Por isso que a gente atende individualmente. No máximo 2, se o problema for o mesmo. Então, a escola encaminha para a gente. Aí, qual é a porta de entrada? A avaliação neuropsicológica. Ela vai levar ao diagnóstico. Com o diagnóstico, a gente tem um esboço de um diagnóstico, porque o neuropsicólogo não pode dar o diagnóstico final, um laudo final. Ele tem que encaminhar para o neuropediatra para que ele faça isso.
O que acontece? O neuropediatra encaminha pra gente. Nossa, Porque gente, é muito burocrático. Tá tudo invertido. Então, o neuropediatra neuropediatra não faz avaliação neuropsicológica. Então, ele tem que encaminhar pra gente fazer a avaliação neuropsicológica para voltar pra ele assinar embaixo. É uma psicopedagoga que faz isso? Não, é neuropsicóloga. Neuropsicóloga. É uma neuropsicóloga. Ela estudou neurologia, ela vai estudar os transtornos de aprendizagem, ela tem os testes que ela aplica, são vários testes para chegar a um diagnóstico. É um teste a respeito de atenção, é um teste de QI, é um teste de raciocínio lógico, aí vai fazendo todos os testes, aí vai chegar a um diagnóstico. Aí essa criança tem deficiência intelectual leve, essa criança tem deficiência intelectual severa, aquele está dentro do espectro autista, aquele outro ele tem transtorno desafiador opositor. Transtorno opositor na escala, é outro TOD, né? É um TOD triste. TOD é difícil. Difícil. Geralmente o transtorno desafiador opositor é uma comorbidade de uma outra coisa. A gente vai descobrir qual é. Deixa eu fazer uma pergunta. Peraí, calma, precisa ter um INAP em cada bairro, espalhar geral. Vocês não têm várias unidades, é só um lugar nosso. E o nosso, assim, começou como clínica, ficou clínica e contraturno, porque só clínica não estava resolvendo, a gente fazia o diagnóstico, fazia a intervenção, só que precisava da socialização. Uma criança autista precisa de socialização, então abrimos um contraturno escolar. A criança vai para a escola e é tratada em grupo, no contraturno e individualmente com um profissional adequado. Vai todo dia. Todos os dias vai até lá. Almoça. Não, fora que ainda precisa essa logística, né? Muitas vezes o pai e a mãe trabalham o dia inteiro. Mas aí tem a perua, eles contratam uma perua que leva. É bem completo. A própria perua da escola pública tem perua, né? Que bacana. Eles deixam lá a criança. Ao invés de deixar em casa, deixam lá. Aí nós percebemos que só o contraturno não iria resolver, porque a criança com 17 anos e 11 meses, quando sair do INAP, ela vai fazer o quê? Tem isso também. Então, nós abrimos os cursos profissionalizantes. Aí, oficinas profissionalizantes. Continua estimulando. Para que eles pudessem ter uma oportunidade de ter autonomia financeira. Porque uma hora os pais vão faltar e eles vão fazer o quê? Quem que vai sustentar esses jovens e depois vão virar adultos, né? Aproveita e já fala pra gente, várias pessoas sabem desses transtornos e convivem, fazem tratamentos. Que atividades, fora de atividades pedagogas e afins, atividades extras, como por exemplo essas oficinas, que a gente pode fazer no nosso dia a dia que ajuda nessa cognição? O que ajuda a memória e a cognição é balé. Balé ajuda muito na memória. Mentira! Balé, judô. Judô é muito importante. Música. Por que você fez pra mim? Você acha que eu sou mais judô do que balé? Música, terapia. Artes. Balé pra mim. Artes, mas o quê? Pintura ou história da arte? Todo tipo de arte. Música, pintura. Então a gente tem aula de música e tem a musicoterapia, que é a terapia por meio da música, né? Eu quero fazer outra pergunta. Que legal! E palavras cruzadas? Porque eu adoro palavras cruzadas. Palavras cruzadas é complicado, porque tem deficiência intelectual. Difícil. O pessoal mais velho. Gente, eu amo. E você sabe que é algo... vestibular, é muito bom. Jogo da memória tem Você isso. sabe que é algo que tem épocas que eu consigo fazer, que eu preciso fazer aquilo, eu preciso. E épocas que eu fico só com ela ali... Olhando. Mas é uma coisa que eu, quando eu faço, pra mim é bom. Mas dá uma travada, às vezes você erra uma palavra, já não encaixa na outra. Mas aí você rabisca tudo. Mas é um ótimo estímulo. Eu gosto. Sudoku é um ótimo estímulo. Eu não sabia fazer sudoku, que chama? Eu acho que falava sudoku. Sudoku. Não sei. Mas é difícil fazer esse. Deixa eu fazer uma pergunta. Uma amiga cutucando aqui embaixo. Tem um botãozinho que ele fica apertando. A gente... Um nome muito... Um termo que a gente usa, que é mais popular. Como eu disse, né? Quem tem transtorno de atenção é inconveniente. É inconveniente. Rafael. Eu não consegui concluir nada até agora. Nem eu! Sidoca, tamo junto. Vamos sair. Você me interrompeu. Você me convidou e me interrompe. Ó, essa parte é história, tá? Conclua. Não, calma. E aí eu cheguei na oficina, não consegui passar. Não, então eu quero saber da oficina. É uma oficina, a gente tem oficina de maquiagem, manicure, informática, inglês,
culinária, gastronomia. Que legal. Crianças Dentro dos cursos, no currículo, tem empreendedorismo, matemática financeira, no currículo, para ajudá-los a ter um pouquinho de autonomia, né? Sai de às vezes tem uma arte na mão ali, sai de uma profissão. Tem adultos já que conseguiram emprego, já estão executando. O nosso objetivo é a inclusão profissional. Então, tudo isso começa com 3 anos para chegarmos lá na inclusão profissional. Então, existe um caminho para ir até lá. Então, começa com 3 anos, preventivamente, a gente já faz o diagnóstico preventivo, já trata antes de ter problema na alfabetização lá na frente, trata com 3, 4 anos, quando chegar na idade da alfabetização, que é aos 7 anos, 6, 7 anos, não vai ter tanto problema. Tem menos problema, não vai ter problema nenhum. Pode até sair do espectro, se for no espectro autista. Então, de 3 anos até 17 anos, todo o nosso caminho visa ao quê? Visa a inclusão profissional e a autonomia do indivíduo que é atendido lá no INAP. Vai diminuir a evasão escolar. Sim. E aí vocês caminham para o ensino superior também. Aí, se der, a gente pode fazer uma carta para uma universidade, pedir para que eles recebam, mas que ele vai ter uma deficiência, para que ele possa ter uma formação para ajudar. Inclusive, a gente tem casos de inclusão. Tem uma pessoa que começou com a gente, acho que ela tinha 9 ou 10 anos, e agora está trabalhando conosco. E ela é deficiente, ela não sabe ler e escrever. A verdade é que existe uma lei, alguma coisa assim, eu não sei se esse é o termo, que, por exemplo, um aluno que é diagnosticado com TDAH, a prova dele tem que ser diferente? A prova tem que ser diferente. Por isso que a gente tem que ter o contato com a escola. Porque ele vai chegar lá e falar assim, a prova dele tem que ser diferente, ele tem que sentar na primeira carteira, você tem que dar uma atenção especial para ele. Se for o caso, tem que ter um acompanhante terapêutico. Então a gente também informa as famílias como devem fazer, nós orientamos como eles devem fazer, orientamos se eles podem receber um benefício do governo com a nossa assistente social. Então é um trabalho bem completo e muito complexo também, né? Sim. E rola esse lance falando um pouco de inclusão, bullying, sempre existiu, eu acredito que sempre vai existir. Como que vocês veem isso? Então, a Política Nacional de Inclusão é muito boa, foi muito bem elaborada, só que não chegou lá ainda, vai demorar, porque precisa preparar todos esses profissionais que estão na escola para isso. 200 anos, a impressão desse dado. Se começar agora. Nosso contrato escolar tem essa proposta, a socialização, de acolher, de sarar nessas questões que ficaram de um bullying, de uma pressão, de palavras que podem ter ouvido, né? Você não consegue, você é burro. Às vezes começa dentro de casa, né? O pai não acredita no filho. Então, nosso contrato não trabalha isso também, sempre tem um psicólogo junto com o grupo. E dos outros colegas. E nós também tratamos a família, nós trabalhamos em parceria com a escola e com a família. A família tem que ser parceira. Tudo aquilo que fizermos dentro da nossa instituição, eles têm que dar continuidade em casa. Então, nós informamos também. E orientamos de como eles devem buscar a formação deles. Tem muita coisa no YouTube que eles podem. Sim. Aí eu acho que é mais difícil você ter que educar um adulto, né? O nosso maior problema são os pais. São os pais. Tem alguns que abandonaram, falam, não quero se muitos, quando a gente na minha começa a apertar o cerco, falar que você precisa fazer isso ou precisa fazer aquilo. Aí dá trabalho, né? Ou quando você tem que pedir que o pai faça um diagnóstico. Ele não quer um trabalho o pai é mais. autista. Sim. Hoje, o termo mais comum, assim, eu acho que é mais conhecido, o mais popular que a gente costuma dizer, é o analfabeto funcional. Isso mesmo. Então, casa super com o que vocês... O analfabeto funcional é uma criança que não tem deficiência. Ele foi mal formado na escola. Ele não teve... Era para ter tido aula de língua portuguesa e não teve. Não sabe interpretar um texto. Mas ele sabe ler. Ele sabe ler. Não sabe ler. É o que você falou. Como se ele interpreta, ele não sabe ler. Não, por exemplo, ele consegue ler o cardápio de uma pizza, por exemplo. Mas aí ele vai ler um texto, uma carta, e ele não sabe. Uma pizza que pode... Vamos ver, tá lá. Essa pizza pode causar, não sei, ele não vai conseguir interpretar. Ele vai ler queijo, eu quero e só. É muito complicado isso daí. E aí ele se iguala ao deficiente intelectual, porque o deficiente intelectual muitas vezes não interpreta texto, ou interpreta melhor que eles. Porque se tiverem na vai interpretar. Se tiver vai interpretar melhor do que... Vocês têm ideia de difundir o negócio?
Nós temos, mas a gente sabe que é bem difícil, porque a gente tem que ter uma super equipe. Nós temos 25 profissionais. Nossa. Olha, isso para ter uma unidade. Uma unidade que atenda, assim, o nosso limite de atendimento são 200 crianças. Hoje vocês têm 200 crianças cadastradas? A gente não tem 200 crianças por causa da pandemia, já chegamos a ter 180. Mas nosso vocês têm limite capacidade de até 200? Até 200 crianças. Então a gente quer chegar nesse limite, porque a gente quer ser autossustentável, se chegar nesse Com limite. certeza. Então, vamos fazer o seguinte. Diga, eu vou perguntar as redes sociais, como o pessoal chega em vocês. Então, a gente chega, eles chegam por meio das nossas visitas às escolas, nossa propaganda, né, que a gente... A Dinei e a Ciência Social fazem as visitas. Vocês não têm nenhuma... Vocês não estão nas mídias sociais? Nós estamos na mídia social, que nós mesmos fazemos. Que legal! Qual é o arroba de vocês? Instagram e Facebook. Qual que é o Instagram? Site. @Instituto_Nórdicos. Então é @Instituto_Nórdicos, é NOITIK. NOITIKOS. Nórdicos. E tem também o @Nórdicos, que é o que a Sidoca. A gente tem os dois. São duas. Quando ela posta num, eu posto no outro. Que é caseiro. Certo. Caseirinho. Mas Vai fazer um agora específico. Mas funciona. A gente tem um e-mail atendimento@nórdicos e a gente é bem procurado. .com.br ou só .com? .org.br. Então fala de novo, Sidoca, por favor. atendimento@nórdicos.org.br. Isso. Gente, assim como a Sidoca e a Dinei falou pra gente, qualquer criança, independente do ensino público ou ensino privado, se a mãe ou se a escola identificou que a criança tem esse tipo de transtorno, qualquer deficiência de aprendizado, pode procurar o INAP. Qual que é o site, Rafa? O site tá bem bacana aqui, você me passou o link do Ele INAP. tá desatualizado, porque não tem nem maternal nem profissionalizante nele ainda. Mas ele é bem completo. Mas né? ele explica muito qual que é a função de vocês. Eu achei bem complexo E também. tem os depoimentos também, mas a gente precisa melhorar o site. Não, mas A como gente é conseguiu agora, né, uma pessoa que vai fazer pra gente. que vai cuidar dessa parte? De toda a mídia, para toda a parte de mídia. Deveria, mas a gente não tem dinheiro para isso, né? Sim. O site é nórdicos.org.br. Isso. Então, nórdicos.org.br. Lá vai ter todas as instruções, tem quem somos. Está na Zona Sul de São Paulo. Zona Sul de São Paulo? Qual que é o bairro? Cidade Ademar. Cidade Ademar. É extremo sul? Para mim é extremo sul. Extremo sul. Perto de Interlagos, Diadema. Perfeito. Então vamos bater aí 200 pessoas, né? Vamos bater. Nós vamos bater sim, mais pra frente. E quem sabe abrir uma filial em tem que abrir um cada bairro. O trabalho é sensacional. Escolas públicas teriam que ter. Sim. Hoje, próximo do que vocês fazem, não tem mais. Não tem. Tem concorrentes, mas os concorrentes que cobram, né? Eles são empresas. Diferente dessa parte social que vocês têm, né? Não é instituição do terceiro setor. Tem várias, ali inclusive no próprio bairro tem, mas eles cobram. Um atendimento uma vez por semana de um psicopedagogo custa R$400. Ui! Não tem dinheiro para pagar nem... Uma avaliação psicológica, mínimo R$3.000. A gente faz o levantamento socioeconômico, a gente fala para o pai, ou para a mãe, ou para o tio que procurou, o valor que ele pode pagar, para que ele possa fazer a avaliação e ser identificado o problema e a gente fazer a intervenção. Sim. É como você falou, uma contribuição, né? É uma contribuição dos pais, a gente tem doações, a gente capta recursos, tem uma fundação que também aporta, tem algumas igrejas também que adotaram, então a gente já está sobrevivendo bem. Há 11 anos já? Há 11 anos. Que veio muito mais. E bacana, eu não sei como funciona se quem quiser ajudar uma empresa, por exemplo. Nós temos na parte do site a parte de doações, lá tem a nossa conta, é só fazer o Pode adotar uma criança, pode mandar uma verba mensal. Não, por exemplo, uma empresa quer ser investidor, não é investidor, investimento social. Entra com investimento social. E aí tem incentivo fiscal também, não tem? Tem incentivo fiscal, sim. Você aí que é empresário, tem sua empresa e quer ter esse lance de incentivo fiscal e está numa causa nobre, né? Vale muito a pena. É isso aí, Débora. Então finalizamos nosso papo, meninas. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Achamos nosso lugar ao mundo. Rafael, temos pelo menos 4 transtornos cada um. Não, eu sou a Gabriela. Eu nasci assim.
assim, eu cresci assim e eu vou ser Tá assim. vendo? Por isso é uma dessa que tá brigando na escola. Mas que bom que dá briga na escola. É isso, porque senão não tem. Parabéns. Aí senão vira o Rafael aqui, Isso, ó. depois tem que ter um equilíbrio. Mas parabéns pelo trabalho de vocês, Obrigada, tá? obrigada. Realmente tá fazendo Vocês diferença. precisam ir lá nos visitar. Vamos, com o maior prazer. Vamos Vamos conhecer. surpreender. Vamos sim. Eu imagino. Gente, então Porque é nosso isso. mote é dedicação. O que mais, Ney? Valorização, dedicação, excelência. Certo. Valorização, dedicação, excelência. Excelência. Esqueci o outro. Voltado para a inclusão e para... Isso está dentro dos valores de Tá dentro vocês? dos nossos valores. Vamos achar os valores aqui. Posso ler os valores? Pode ler. Leia. Trabalhando com excelência e ética no atendimento multidisciplinar, valoriza-se a dignidade do indivíduo, estimulando sua capacidade cognitiva e promovendo a socialização em solidariedade com a família que sofre com os filhos ou parentes com dificuldades de aprendizagem ou com necessidades educativas especiais. Excelência, dedicação, valorização e estímulo. Muito bem. É isso aí, entra lá, nórdicos.org.br. É a Covid. É a Covid. Galera, lembrando, toda segunda-feira às 21 horas, eu também podcast, acompanha a gente, né, nas redes sociais também, eutbm.podcast, que é o também abreviado. Você que é jovem, vai se identificar com TBM, é a abreviação. Estamos no Instagram, perfeito, YouTube, Spotify. Qual que é o seu arroba, Débora? Meu arroba Débora com eles, vocês podem me encontrar lá, ver um pouquinho do meu lifestyle. Você passa umas dicas também, né? É, Bem bacana, de você Santos, pode Baixada ir. Santista. O meu é arroba Rafa Salia, Rafa com 2 Fs de faca. Perfeito? Galera, obrigada. Obrigada mais uma vez, Rafa. Obrigada mais uma vez pela parceria. Tamo foi junto, bom. parceira. Meninas, obrigado, viu? Gente, obrigada, viu? Tchau.